vamos perecer dentro da igreja. A gente vai morrer fingindo que adora a Deus e vamos todo mundo enfileiradinho para o inferno. Essa é a triste realidade da igreja brasileira, gente. Ou bota conformado nisso. Mano, tudo tá bom, tá suave, tá tranquilo. Ainda diz é nós. É sério? Você está se conformando com a vidinha que você vive? Você pode ter muito mais. Cara, você é filho do dono do mundo. Você pode mais, você pode alcançar o impossível, você pode ser o que nunca nem ao menos você sonhou. O problema é, aonde está a sua fé? Num copo de água ungida, orada na televisão? Numa toalha vendida, num chapéu vendido? Em que você tem posto a sua fé? Não, irmãos. Desculpa, mas essas candomblé têm que sair das nossas vidas. Ou o que tem de crente macumbeiro é uma loucura, minha filha. Não, vou abrir a minha Bíblia em casa no Salmos 23. Aí passar fome. Vai, viu? É isso aí mesmo. Tá certinho ele. O ministério como serviço a Deus e ao próximo, lá embaixo. Ele é um instrumento divino, bênção para a igreja e para o mundo. Está falando de quem? Da palavra, irmãos. Olha lá embaixo, ó. Manejar corretamente a palavra. É simplesmente, irmão, a palavra é um instrumento de bênção para a igreja e o mundo. Como cooperar de Deus. Irmãos, nós somos literalmente embaixador de Cristo. E o líder, ele é também um administrador, conforme Provérbios 11:4. Onde não existe administração sábia, o povo perece. Administrar é um dom de Deus. Aí nós chega em igreja por aí que o pastor não administra, não cuida do rebanho, aí o rebanho vem e prensa ele. Ele vai servir o rebanho vem e cabeça. Já viram aqueles bodes que prega a cabeça no cabra que vai alimentar ele, no pastor dele? Por quê? Porque não tem pastor, não tem temor, não tem palavra. Aí deixa de ser ovelha, começa a ser bode e prega a cabeça no pastor, bate com gosto. Então assim, gente, ou o povo começa a tomar a rédea e volta a viver a ideologia cristã, ou a gente vai morrer nessa religiosidade que nós adentramos. E essa maldita teologia da prosperidade tem sido o alicerce da queda cristã. Eu vejo comercial de umas 3 igrejas aí que aparecem na televisão. Você não vê um infeliz daquele propagando Deus. Eles vêm na quarta-feira da bênção. Traga consigo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aqui nós vamos ter, e aí parece os cabrunginhos que não vi esses dias para trás, lascando a mão num óleo, será que diabo era aquilo lá? E numa toalha branca. Venha, traga a sua oferta, você vai levar a toalha abençoada, e tame e olhe na toalha, e tame e olhe na toalha. Aí os crentes macumbeiros vai tudo lá na candomblé, e compra os utensílios da macumba cristã, e tame, aí leva para dentro de casa, passa fome, morre e perece, e não vai ter nada. Né? Eu vou arrumar ruda. Não existia aqueles, como é que era o nome daquele povo lá antigamente que eles faziam aquele, como é que era aquilo lá? De tirar mal olhar, benzer. Eu vou começar a fazer esse trem, irmão. Venha na Assembleia de Deus, setor 11, São Conrado 1. Hoje nós vamos tirar a sua nhaca com arruda. Dá uma surra de arruda jeitosa quando chegar aqui. Hã? É isso, a arruda lá de Israel, nem existe esse Israel, irmão. Rapaz, o cara estava vendo esses dias para trás, ovo de Israel. Eu digo, esse miserável achou galinha em Israel aonde? Gente, até quando a gente vai viver com essas mandingas gospel? Pensa na cena. O que tem de crente macumbeiro é uma loucura. Que isso, para entrega não? Então precisa, irmãos, a gente precisa acordar para o verdadeiro evangelho, para não ser levado por vãs doutrinas, por fábulas, como Paulo vai dizer em Timóteo 4.
2. A chamada divina e sua relação com a ética. A ética como reflexo da vocação cristã. No 2, o valor do aprendizado contínuo. E no 3, o ministério como serviço a Deus e ao próximo. Irmãos, esse terceiro aqui é um tapa na cara. Tem alguns pastores aí que não gostam de mim, não. Porque eu costumo dizer que do púlpito ali, ó, você sobe nos olhos dos outros aqui, para lá, só que quando você chega lá, o maior começa a descer para servir a igreja. Porque se o crente entendesse o poder que ele tem para conduzir melhor a administração, assim como o brasileiro entendesse o poder que ele tem, para não colocar essas pragas no governo que tem aí, ele não vivia a desgraça que vive. O comando, irmãos, vem dali de cima para cá, mas a aceitação é daqui para lá. Tem muitos que sobem no púlpito e dizem: eu quero ser servido. Nunca serviu a igreja. Jô, o pessoal que estava com a gente lá do outro lado da cidade, lembra na separação o que eu ensinava. A função nossa, subindo do cargo eclesiástico, do diácono para cima, na visão dos homens é assim, mas na realidade é para baixo, irmão. Quanto mais você sobe eclesiasticamente, mais você desce para servir a igreja. Porque o nosso Jesus foi o maior serviçal que eu conheço até hoje. Ele gastou o seu tempo servindo aos outros. E ainda diferente de todos nós para cá, ele ainda chegava nas pessoas e perguntava: o que você quer que eu te faça? E o bicho estuda com força, viu? Não, e sem falar que a colocação está errada, né? Que a gente vai ver na Bíblia ali os presbíteros, porque você não vai ver um presbítero novo que nem eu. Os presbíteros eram os anciãos, que eram os mais velhos, que aconselhavam, que guiavam, né? Os apóstolos são os evangelistas de hoje. Na tradução real é isso, irmãos. E os pastores, independente da idade de ser casado ou não, porque as 3 cartas pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Eu não vi Timóteo casado. E o Paulo vai dizer que Timóteo era um exemplo vivo de como ser um bom pastor. Como? Aí hoje eu tenho 2 exigências bem toscas. A primeira, falar em língua, que só serve para você. É o único dom que só serve para você. O resto que serve para a igreja, ele não exige. Falar em língua, e para ser pastor eu preciso ser casado. Aí muitos vão dizer: mas você tem ali para aconselhar, não sei o que, não sei o que. Uai, até onde eu sei, a igreja tem departamentos, né? Para ser líder do ciclo de oração, você tem que ser uma mulher íntegra e, no mínimo, inspiradora, né? Exemplo. Ele tem mais apoio na igreja ou não? Está sozinho ele? Não, gente. Nesse rebanho tem bastante auxiliares. Foi por isso que lá em Atos foi separado os diáconos para ajudar. Aí centraliza tudo no coitado do pastor. Aí vem com um monte de exigência que não está nem aí, vai socando nos caboclos aí tem uns caboclos que só querem o cargo eclesiástico, né? Aparecer, eu tenho um título, eu sou. E as ovelhas estão fazendo o quê? Passando fome dentro do pasto verde. Ali, ó. Paulo sabia que a vida de Timóteo era um sermão vivo. Você quer ver a conduta certinha de como que é um crente, como que o povo de Deus tem que ser? Tire um tempinho para ler Gálatas. Não, Jordiel, mas a minha Bíblia é mais estranha. Entra lá no grupo e pede para mim, lá, o irmão Jordiel, manda aí o que você tem do estudo de Gálatas, para a gente ouvir no YouTube, enquanto a gente lê, que é mais gostoso de acompanhar, você absorve mais assim. Aí você vai ver a tacada gostosa que Paulo dá, para a gente se ajeitar, e como que é a vida do crente. O valor do aprendizado contínuo.
A opinião mais comum entre os mais abasalizados, comentadores da Bíblia, é que os pergaminhos aos quais Paulo se refere eram manuscritos de livros do Antigo Testamento, enquanto os livros poderiam ser comentários judaicos a respeito dos mesmos. Compreendemos que é muito interessante observar como Paulo apreciava os livros sem, contudo, desprezar os pergaminhos, aos quais preferia acima de tudo. Eu já ouvi pessoas, irmãos, me criticarem porque eu leio tudo. Pensa num cabra curioso aí eu. Não, nós temos que ler só a Bíblia. Em 1948, 2 pastores beduínos encontraram uma caverna, um brincando, jogando pedra no barranco lá. Acertou um buraco e ouviu o barulho que a pedra fez quando atingiu algo oco, tipo um vaso. Ele desce até aquele buraco, vai olhar e vê vasos com uma esfera de pergaminhos lá dentro, de papiros, de coisas escritas em argila. Em 1948 eles levam para casa isso, e algum tempo depois é descoberta isso, e vão fazer a análise. O Antigo Testamento estava inteiro, se eu não me engano foi dividido lá, como ele estava todo separadinho, 911 pedaços, mas foi confirmado que o Antigo Testamento é exato ao que nós temos hoje. Não, mas eu não posso ler nada que não seja aqui dentro da Bíblia, não existe mais nada. Irmãos, o que tem de coisa ainda até hoje, naquelas regiões de Israel, escondida, dos crentes que foram perseguidos e mortos, de cartas escritas e escondidas, é uma loucura. A gente tem, por eleição dos 11, o 12º apóstolo, logo no comecinho de Atos, ninguém nem sabe o nome dele. Você pergunta quem foi o 12º apóstolo eleito pelos 11. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe da história dele. Mas está lá, Matias é o nome dele. Esse cara não fez nada, não pregou, não falou nada? Fez, irmãos. O lembrado, coitado do Tomé, só lembrado porque duvidou. Não fez nada, sumiu depois daquilo? Negativo, ele foi longe. E foi um dos tão corajosos quanto qualquer um outro, porque ele foi para a terra estranha, pregar para povo estranho, e pregou muito, irmãos. Só que infelizmente, é o que eu conversei com o pastor Isaías lá no Rio Grande do Sul, falei, cara, eu oro a Deus, para Deus levantar pessoas hoje, para escrever referente à Bíblia, e a condição que os crentes vivem hoje no século 21, porque se o Senhor não voltar daqui a 1000 anos, vai ter o escrito de como que a igreja definhou, e a condição que ela está vivendo. Nós só sabemos o que a igreja primitiva passou, porque alguns homens inspirados por Deus, como o Dr. Lucas, vai escrever ali os livros relatando a condição. Lucas foi atrás de ver aquele menino que levou os pães e perguntar para ele como é que foi. Foi lá ouvir Pedro. Então teve pessoas que foram inspiradas por Deus para ir atrás, porque queriam relatar. Então eu oro ao Senhor para que hoje Deus levante pessoas com condições que queiram relatar a história da igreja na atualidade. Ministério. A palavra ministério é oriunda da palavra grega diakonoi, que significa variedades de serviço. Aí tem gente que chega aqui e diz, o meu ministério é da palavra. O meu ministério é do louvor, eu sou levita, como se tivesse nascido na tribo de Levi, como o pastor disse esses dias para trás, né? Irmão, não existe levita mais não. Você nasceu na tribo de Levi? Está cuidando do templo? Não tem mais a arca, então não tem templo, né? Mas o pessoal gosta de título, né, pastor Tiago? Ama um título, porque o título deixa o mais elevado. Porque o levita deixou de ser o cara que serve e cuida do templo, para ser um mero cantor. Esqueceu os degraus que tinha, né? Não, mas para nós é mais importante o título, não a função, né, pastor Tiago? O título é o que importa. Ministério a realidade dele é variedade de serviços prestados em favor da expansão do reino de Deus. Logo fica subentendido que o exercício do ministério não se restringe apenas à hierarquia que se
convencionou entre nós, ou seja, aos cargos de pastor, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários ou obreiro. Ministério, irmãos, é o termo grego para ministro. No Novo Testamento, ele vai um pouco além, ele significa servidor. Ou seja, aquele que presta serviço ou auxilia. Quando Jesus entra na casa ali e começa a lavar o pé dos discípulos, eles ficam tudo louco, e Pedro, como sempre é o mais adiantado, né? Não, você está doido, Jesus. Você é Jesus, você vai lavar meus pés? Aí Jesus olha para a cara dele e diz: Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro entende o contexto e diz: não, peraí, calma. Se é assim, não lava só os pés não, lava a mão, lava a cabeça, me dá um banho logo. Jesus está o tempo todo ensinando a igreja que a função dela é servir. O maior que esteve na terra serviu. Aí eu não posso ir ali ajudar a irmã que está com dificuldade de entrar, eu não posso ficar na porta, não posso dar uma ajuda no som, eu não posso servir uma água para a igreja, eu não posso vir aqui servir a ceia e coletar o copinho da ceia, porque eu sou presbítero, eu sou manequim de púlpito. Deus me chamou para ser um manequim de púlpito, vir vestir bonitinho e ficar esquentando a cadeira lá no púlpito. Não, irmãos. Mas ao ser servidor é só para quem tem cargo eclesiástico. Não, a função da igreja, os que foram chamados para fora do mundo, é servir. Não importa o cargo. Como eu disse, aqueles que têm um maior cargo no escalão, maior é a visão sobre ele. Então ele, por sua vez, tem que ser o maior servidor. Mas toda a igreja tem um dever e a função de servir. Como eu disse, Deus não escolhe preguiçoso. Amém ou não amém? Concorda ou sem corda? O ministério como serviço a Deus e ao próximo. Olha lá. O ministério está relacionado à prestação de serviço para o crescimento do reino de Deus, por meio dos dons do Espírito Santo, como a palavra do conhecimento, sabedoria e profecia. Ele diz aqui dom de profeta? Não, né? Profecia. E a maior profecia está na onde? Na palavra. Por isso que nós falamos esses dias para trás aqui. Se alguém está ministrando lá e veio de Deus, quem se levantar aqui com lá, cala a boca, senta, espera, vai lá como Paulo ensinou, no final, não atrapalha a palavra não, porque a profecia está ali. Vai lá, procura o pastor no final: pastor, Deus me trouxe essa visão, ou mandou eu dizer assim, 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 assim. Procede, o senhor concorda? Vamos entregar a pessoa. O que a gente mais vê é uns escândalos, umas bagunças, uns escândalos na igreja, que o povo não entende nada, e quem vem visitar já sai escandalizado, não volta mais. A primeira vez que eu fui numa igreja, eu não queria voltar mais, irmão. Eu entrei, sentei do lado de uma tiazinha, que eu achei que eu estava nos Emirados Árabes. Uma hora que o pastor lá que estava pregando começou a dar uns glórias meio coisada assim, a igreja entrou numa fusaca, uma bagunça, e a irmã do meu lado, eu digo lá, ele, tomei um susto, irmão, e ficou nessa daí. Aí com o passar dos anos eu fui descobrir que era uma tal de uma língua estranha, que eles dizem. Eu digo que porra, a língua daquela mulher lá era gaga, que ela só falava a mesma coisa. Cara, a gente precisa deixar de ser ignorante, biblicamente falando. A gente precisa acordar para o século que nós vivemos e a condição que nós estamos aceitando viver. Eu volto a repetir, você foi chamado para viver o melhor dessa terra, mas você precisa aprender de Deus qual é o seu lugar, qual é a sua função, para que você foi chamado. Você não é um mero espectador que vem para a igreja meramente para sentar no banco e olhar para quem vai cantar, para quem vai ministrar a palavra, para quem vai ter oportunidade no púlpito. Deus te chamou para ser alguém. Agora você precisa descobrir que alguém é você. E isso só vem mediante palavra, comunhão. O que Pedro disse: cresça em graça, ore, busque, tenha comunhão e em conhecimento. Aprenda para não ser levado por qualquer doutrina à toa. Amém? Então maneje corretamente a palavra do Senhor. 3, para a gente finalizar.
A ética na pregação e no testemunho cristão. Subtópico 1. A integridade da pregação da palavra. 2. O compromisso com a verdade. E 3. A liderança cristã e a responsabilidade ética. Irmãos, mentir abrindo a Bíblia, mesmo lendo ela, é ético ou não? O que vocês acham? Sim. Não, mas ele leu lá. Isso é ético? O pastor Daniel disse, foi na escola? Aquela referência que ele trouxe ou foi no podcast? No podcast da Bíblia ser a maior fonte de heresia? Foi na escola, né? Como eu disse para os internautas entenderem, não é que a Bíblia seja herética, não. Mas há alguns infelizes que lê Bíblia meramente para o seu próprio deleite e torna a leitura eficaz e verdadeira numa heresia pelo que ele fala, pelo que ele traz, pela vida que ele tem, pelo propósito que ele almeja. Ou seja, a Bíblia se tornou uma corrente de escravidão sem chave, que não tem como abrir, não tem como se libertar dela. E o que a gente precisa para ter uma vida de liberdade? Conhecer. É buscar, é entender, é compreender. Eu tenho dúvida nisso, tem professores, tem pessoas inspiradas por Deus, pergunte. Faça como a irmã fez aqui, a Denaide, né? A irmã Denaide, na primeira aula que nós deu aqui, ela já fechou nós no canto ali, começou a perguntar, não, isso aqui. Tirou dúvida ou não tirou? Outro dia ela fechou a gente ali depois do encerramento. Irmão, aconteceu isso e isso, falaram isso e isso. Isso é de Deus, é Bíblia? Não, irmão, não tem base, não tem fundamento bíblico. Pronto. Mas se eu nascer na dúvida, permanecer na dúvida, eu vou fazer o quê? Morrer na dúvida. E não adianta naquele grande dia chegar diante de Jesus, ouvir um não e dizer, mas eu ia para a igreja, eu estava lá todo culto. Né, irmão Jô? Aí ele vai lembrar, você com todo carinho. Você lembra que o meu pai disse lá através de Moisés que não poderia usar o nome dele em vão? Mas você vivia dizendo, eis que Deus diz isso, eis que Deus diz aquilo. Pois é, o nome do meu pai não era bagunça não. Você nunca teve compromisso comigo, o seu foco era enganar pessoas para que você aparecesse. Então, apartai-vos de mim, porque eu não vos reconheço. E a nossa geração não está pensando nisso aí não. Está preocupada em aparecer agora. Irmão, eu quero que se dane agora. Eu estou preocupado com o futuro, porque esse corpo velho, ele vai morrer, ele vai voltar para a terra. Mas o meu espírito, ele é eterno. E eu quero que ele tenha uma eternidade na presença do rei. Só que o povo deixou de pensar nisso. O povo parou de se preocupar com a eternidade. Tem um hino aí que eu acho lindo. Porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala mais em santificação e salvação. Não querem mais pregar. Cara, Deus inspirou aquela mulher para fazer esse hino, porque o hino benção. Não, que isso? Disciplina na igreja hoje? Não existe, não, ok? Pastor Tiago falou esses dias para trás, disciplinar alguém na igreja, irmão, é ser processado por resto da vida. Exigir uma correção de conduta e postura de um crente hoje, você está doido, pode não. O pastor levar alguém para a salinha no canto ali, é assédio. O pastor chamar a atenção para que a pessoa tome vergonha na cara, volte para uma vida cristã, é assédio, vou processar o pastor. Vai todo mundo para o inferno, com todo carinho. Porque não tem mais doutrina, isso aqui virou bagunça. A igreja agora é parte de Satanás, é a casa da manjoana. Que bagunça é essa? Que evangelho sem vergonha é esse que nós estamos vivendo? Até quando nós vamos aceitar essa sem vergonhice que tem tornado a visão do nosso Deus? Irmãos, eu estou preocupado, é que o meu Deus, Josué vai fazer um questionamento bem interessante a Deus. Eles perdem para uma cidade pequenininha. A cidade de Ai não tinha, pastor, ela tinha uns 15% da quantidade dos hebreus? Não tinha? A cidade de Ai? Acho que não tinha não.
Irmãos, a cidade de Ai era um ovo. Mas deu um cacete no povo de Israel, dobrado. Aí todo mundo bate em retirada, volta. Quando Josué vai orar e falar com Deus, você vê tão pequena que era, né? Vocês estão vendo? Olha lá. Só que Josué, quando ele volta para trás e vai falar com Deus, ele diz: Pai, nós tomamos uma surra, morreram dos nossos, o nosso povo voltou correndo para trás. O meu problema não é eles, o meu problema é o que esse povo vai falar do Senhor. Viaja um pouquinho nessa história, vai lá em Josué 7. O que esse povo vai falar do Senhor? Porque até agora todo mundo disse: os hebreus, o Deus dos hebreus, ninguém bate de frente com ele. Não existe Deus que bata de frente com o Deus dos hebreus. A gente chega numa cidadezinha por nome de Ai, e nós que sai gritando ai, 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 tomamos uma taca de ai? Né? O que esse povo vai falar do Senhor? Então, a preocupação de Moisés não era com o povo não, irmãos, era com Deus que ele serve. E hoje, o pessoal monta essas candombleias, roda mais do que salão de macumba, se veste que nem sei lá que diabo é aquilo, divulga um monte de propaganda esquisita nos altares aí, de Baal, porque para mim isso é altar de Baal, meu irmão. Precisa levantar alguns Elias da vida assim, jogar água, levantar esse trem, arrumar de novo e dizer que ainda tem fogo vivo que desce do céu. E Josué vai trazer para nós o maior exemplo. Olhem a nossa atualidade. Quantos estão se preocupando com a vergonha que estão trazendo para o nome de Deus? Quantos têm pensado, que postura que eu estou tomando para que o meu Deus seja visto através de mim? Por onde eu passo, será que as pessoas me olham e dizem: esse serve um Deus vivo? Ou a gente é aqueles que o povo passa e diz: olha lá, aquela desgraça é crente, diz que é crente isso aí, como é que eu vou ser crente com um trem desse aí? Eu prefiro ficar no mundo. Olha a vergonha que Deus passa por causa desse tipo de gente. É como você que teve uma vida íntegra a vida inteira, aí tem um filho, e o filho é como o filho do sacerdote ali. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: olha lá, é teu filho, essa praga aí ruim é teu filho. Ah, é filho da crente lá. Boa, irmã. Cara, você teve uma vida íntegra, esse infeliz está te envergonhando. E somos nós, querido, nós somos filhos do Altíssimo. O que nós fazemos de errado envergonha o nosso Pai. Será que nós começamos, você internauta que vai ouvir essa ministração depois, será que você já pensou nisso? Em se preocupar como seu Pai do céu, o nosso Deus, está sendo visto através de você? Será que você tem sido motivo de orgulho para Ele ser adorado? Ou você tem sido motivo de vergonha para Ele? Então nós temos que trazer para nós a preocupação que Josué teve. O problema não é o povo, pai, o problema é o que eles vão pensar do nosso Deus, do Senhor, porque é o Senhor que nós servimos. Será que a igreja não passou da hora de despertar para entender que nós temos sido motivo de vergonha para o nosso Deus? Vocês pararam, meus irmãos? Vocês estão vendo agora o caos que nós estamos vivendo? Só que a gente ouve isso por aí? Não, a gente ouve: venha como você está. Porque Deus é açougueiro, Ele quer o seu coração. Ele quer o seu rim, o seu fígado, o seu pâncreas. Ele quer exibir o seu colchão mole, a sua picanha. Ele vai vender você, irmão. Essa versão do diabo aí, que Deus quer seu coração o quê? Ele quer você por inteiro. Ele não quer você pela metade ou um pedacinho seu, Ele quer você por inteiro, tomando vergonha na cara e adorando a Ele como Ele deve ser adorado. Aí você vai ver o que você vai viver na presença dEle, porque eu ainda não vi um crente. Perseguição vamos ter, tá? Sem rodeio, mas eu não vi um crente fiel que passasse por condições onde ele morreu nela. Nunca vi. Você já viu? Não vi ainda, irmãos. O que eu vejo é um bando de desviado que fica correndo atrás de prosperidade aí, só se lascando, quebrando a cara. Vai continuar desse jeito. Porque se eu for atrás da prosperidade, esquecer do Deus que pode me tornar próspero, eu vou morrer na desgraça e não vou ser próspero nunca. Jó foi atrás de quê?
De comprar gado rápido, de comprar camelo, de correr atrás para dobrar o rebanho dele, foi? Foi não, né? Deus fez o quê? Restituiu Jó, mas por quê? Jó estava lá, ó, de joelhinho dobrado, e disse para a mulher ainda: você pode falar o que você quiser, mas uma coisa eu te lembro, você não viveu no bom que Deus deu? Não estava gostoso? Não estava tudo bom? Agora que ele tirou, você quer reclamar dele? Não, é o que eu sempre digo, não tem nada para acrescentar não, cala a boca. Fica quietinho, dá nojo não. Eu vou continuar adorando a Ele. Pronto. E Deus faz o quê? Dá tudo em dobro. E com quem? Com a mesma mulher. Porque ela entendeu o recado. Ó, calou a boca, ficou quietinha no canto, foi chorar no cantinho dela, e Jó continuou dizendo: eu saí nu do ventre da minha mãe, se ele quiser, é nu que eu vou voltar para lá, porque eu não vim com nada. Amém ou não amém? Mas nós estamos preocupados em ficar ricos, irmãos. Nós estamos preocupados em ter dinheiro, porque o negócio é ter dinheiro. O que importa hoje é pegar a bufunfa. Estão preocupados como é que está a situação das coisas por aí fora? Não. Que isso? O negócio é fazer campanha de 12 dias de prosperidade. Nada contra quem faz campanha, tá? Mas eu sou do contra. Não é mais fácil fazer uma campanha e dizer: pai, o ano é teu, os meses são teus, eu quero viver para ti. E aí, como é que o Senhor vai me guiar? Vamos trocar a fita. Vamos trocar os porquê pelo para quê. Ai Deus, por que eu vivi isso? Por que eu passei? Não, para que eu passei, pai? Qual vai ser a experiência que eu tive nisso aqui que o Senhor vai me usar para outra pessoa amanhã? Cara, começa a trocar o para quê pelo porquê de Deus. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Irmãos, nós precisamos interpretar corretamente o que a Bíblia nos diz. Isso envolve afastar nossas próprias ideias preconcebidas e permitir que a Bíblia se interprete. Como Paulo ensinou, devemos transmitir os ensinamentos a homens fiéis, idôneos, para instruir os outros. O compromisso com a verdade. O trabalho no reino de Deus exige mais do que apenas esforço humano. É fundamental que a oração faça parte da caminhada cristã, pois sem ela não há fruto espiritual. Está lá em Colossenses 1,10. Uma vida cristã saudável se reflete na produtividade diária e na busca constante por aprendizado. Há crentes que, infelizmente, não são ensináveis, acreditando que podem por si mesmos assimilar a doutrina bíblica e crescer espiritualmente. Irmão, se precisasse, se a gente conseguisse ler a Bíblia sozinho assim, e já interpretar tudo, descer do céu assim, pastor, assim, assim, eu entendo tudo, estou lendo, já estou compreendendo tudo. Deus tinha dado 2 dons que são referentes ao ensino? Tinha ou não tinha? Tinha não, né? E se fosse assim, né, pastor Tiago? Não tinha tanto caboclo por ele lendo a Bíblia e falando tanta heresia, né? Tanta besteira, tanta trem esquisito. É ou não é? Não, gente. Ninguém é autossuficiente sozinho. Sempre há espaço para aprender mais. Sempre há. Hoje eu fiz o último dia de integração, irmãos. Em 3 anos eu achei que eu sabia de muita coisa. Essas começo de semana, pastor Tiago, eu vi que eu não sei mais nada. Vou ter que estudar tudo de novo. Mudou tudo. O mundo está em constante evolução. Já você está dizendo que a Bíblia evolui? Meu irmão, ela é ontem, hoje, amanhã e vai ser para sempre. A gente leu aqui sobre tudo que nós estamos vivendo. E para ajudar ainda mais, nós temos leituras aqui do que ainda vamos passar. E aí, eu não preciso compreender isso? Preciso, irmãos. E é nos cultos de ensino, com grandes homens de Deus, inspirados, que buscam de Deus o dom, para transmitir a verdade da palavra, que nós temos que correr atrás, que nós temos que perseguir em estar nela. E fazer como está dito na Bíblia, não deixar se apartar de nós, essa palavra da verdade e do conhecimento. Eu disse esses dias para trás aqui, a minha esposa volta e meia tenta me corrigir nisso daí. Eu
Nossa, meu irmão, você vai ver que eu não dou glória para qualquer coisa, não. Eu sou exigente, porque eu conheço. Então eu não consigo ouvir uma pessoa ali no púlpito, que não se preparou, mas acha que é pregador, que quer cuspir as suas ideologias, a teologia, que ela meteu garganta abaixo, e falar um monte de coisa sem anexo, e eu ficar, glória a Deus, glória a Deus. Calma, irmão, calma, peraí. Eu fui bem alimentado, então eu não como qualquer coisa não, querido. Quem não tem alimento, quem não tem verdade, quem não tem conhecimento, sai glorificando qualquer coisa que passa na sua reta, e nem tudo é de Deus, irmãos, nem tudo vem de Deus. Ah, você é muito exigente. Sou. Nós estamos falando do meu Deus, eu não aceito qualquer coisa, eu não aceito qualquer referência boba. Não é assim que a banda toca não, irmãos. A Bíblia ela é autodidática, ela tem texto, contexto, pretexto e interfaces de texto para você compreender. Só que muita gente quer pegar um pretexto sem conexão, ou um texto sem conexão, a lacuna que é entre uma escrita e outra, e dizer, a Bíblia se contradiz. De ladainha, vamos estudar ela direitinho, vamos deixar de conversa mole. A gente estudando, a gente aprende. A liderança cristã e a responsabilidade ética. Percebe-se quando há dedicação na ampliação do conhecimento, quando o ensino é transmitido com entusiasmo. Fala a verdade para vocês aqui, olha para mim, conta para mim um negócio aqui. Vocês gostam de aprender da Bíblia? É legal quando a gente vem na escola bíblica e vê um professor meio doido que nem eu, assim, fica cutucando a gente e ir atrás de mais conhecimento, é? Porque eu fico entusiasmado quando eu pego um professor bom, ó. Menina, eu fico numa curiosidade assim, que eu fico doido para fazer pergunta, fico. Fica ali, a língua fica coçando assim, para criar uma dúvida meio coisada, não sabe assim, e perguntar assim, pastor Márcio. Eu fico na vontade de arrancar tudo que esse cabra tem um pouco mais. Eu fico entusiasmado, irmão, quando eu vou no curso de ensino. Quando eu vejo um cabra que é mais coisado do que eu, assim, sabe? Que traz uns ensinos assim, que cutuca você, para você ler Bíblia, assim, para você deixar de frescura. Rapaz, eu fico feliz demais, ó. Pensa num cara que fica feliz igual o menino Alain meu. Se a gente não tivesse entusiasmo de buscar, de querer mais, esse seu girassol está mirando para o sol errado. Nós precisamos chegar à fonte, nós precisamos ser curiosos, nós precisamos gastar aqueles que buscam habilitação para ensinar. E você pega um pouquinho antes, de Oséias 4, 6, ele dá uma lapada para começar e seguir a conversa adiante. Ele diz, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Aí a tacada vai ficar maior, porque se você for lendo o resto, ele vai dizer que porque vocês não me buscam, não querem intimidade comigo, vocês vão tudo quebrar a cara, e o filho dos filhos de vocês também. Você pegou a visão? Além de você não querer nada com nada, a sua geração ainda vai pagar pela sua irresponsabilidade, irmão. Eu quero que o meu filho pague porque eu sou ignorante hoje, porque eu não busco, porque eu tenho preguiça de ler. Não, se eu puder fazer alguma coisa para que ele seja próspero no futuro, eu vou fazer. E é me blindando, conhecendo, para transmitir para ele, para que ele possa transmitir para os filhos dele, para a geração que ele vai viver. Você pega umas crianças por aí que ela te derruba na palavra, porque tem ensino em casa. Tem pai que ainda usa a mesa, que deixa o telefone de lado, senta e vão fazer uma escolinha bíblica aqui em casa. Vamos fazer um cultozinho aqui em casa. Irmãos, antigamente, as vós obrigavam os netos na sala a fazer o cultinho. Quem viveu isso aí? Quem viu isso aí? Hoje, você está doido, nem orar em casa a gente ora para dormir, irmão. Às vezes eu já estou na cama, preparado para dormir, com o olho já fechando, aí você diz ali, pai, obrigado pelo dia, amém. Comodismo, a gente tem tempo para tudo, mas Deus tem ficado sem o tempo dele conosco. O TikTok hoje, então, misericórdia, né? Meia hora para orar, o joelho dá cãibra, a coluna dói, o zóio buga, né? A mente acaba, não tem mais assunto para conversar, mas o TikTok é 2, 3 horas.
Acha um colega na rua, se deixar o dia todinho falando. Aí com Deus não fala. Por quê? Aí muita gente diz, Judiel, porque conversando com outras pessoas, eu tenho resposta e Deus me responde. Irmão, só dele me ouvir já está ótimo. Porque eu sei que além de ver, ele está me ouvindo confessar o que eu quero e o que eu estou vivendo. Uma hora eu acho graça aos olhos dele. E ele vai me surpreender. Porque quando Jesus vai dizer lá no conselho de como orar, lá com Mateus, eles entram no seu quarto, fecha a porta, cala a boca. Ora caladinho, porque é em segredo, no secreto, que eu vou te revelar o que você precisa. O que a gente tem que entender é que Satanás é especialista em imitar as coisas de Deus. E quando você fica aí contando para os 4 cantos, Satanás pega, usa alguém e vai lá e te engana. Aí você morre depressivamente, a famosa depressão espiritual. Ai, Deus prometeu que ia fazer isso e nunca aconteceu. Estou há 10, 20, 30 anos esperando, não vou mais na igreja. A gente começa a fazer aquela chantagem emocional com Deus, né? Se o Senhor não falar comigo hoje, eu não volto mais para a igreja. Aí na minha concepção, eu palavreando, eu vejo Deus fazendo assim. Não vai comigo não, porque eu vou ficar aqui, mas vá. É sério, irmãos. Nós como seres humanos não aceitamos chantagem dos nossos filhos. Você acha que Deus vai aceitar nós? Esses crentes meninos chorão que vive hoje. Ou o Senhor faz, eu não vou mais. Ou o Senhor fala comigo, eu não vou mais na igreja. O inferno fica dizendo, vem que eu te quero, vem. Aí os crentes vão assim, tudo de tobogã para o inferno. Aí naquele grande dia, alguns vão ter a audácia de dizer o que Jesus disse, né? Mas eu preguei no seu nome. Eu estava todo culto. Eu fazia parte do departamento. Aí eu era presbítero, pastor diácono, evangelista, missionária. Eu fazia. Aí ele vai dizer com todo carinho, que é o trem que o crente mais tem que ter medo e não pensa. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, isso vai doer mais do que um tapa na cara. E o pior de tudo, agora a gente pode ouvir um não e correr atrás de outras coisas. Mas lá você não vai ter opção mais não. Se ele disser não para você, é lago de fogo eterno e acabou. Você vai esperar chegar lá para se arrepender? Vai ser tarde, então é melhor fazer alguma coisa agora? Tomar rumo agora, não vai ser melhor? Não corrigir. É porque tem uma hora que ele questiona os filhos, né? E ainda perde a arca, né? Ainda perde a presença de Deus ainda. Por que muita gente hoje, irmãos, desvia da igreja, ou sai debaixo de rebeldia, achando que é alguma coisa, e monta a igreja aí fora? Não foi 90 não, eu vou contar de 2000 para cá. Nesses últimos 25 anos, irmãos, quintuplicou a quantidade de igrejas. Por quê? Diferente de como o pastor Tiago acabou de dar o exemplo de Eli, que não corrigia os filhos, tinha alguns pastores mais velhos, que eu amo aqueles pastores de cabelo branco, ia lá e corrigia, você está errado, meu filho. A Bíblia não ensina isso não, nesse é o caminho que você tem que seguir não. Ele diz, pastor, eu quero me corrigir, não quero mais, aí sai, aí leva mais um bando de rebelde com eles, e abre um ministério. Aí vai viver da igreja, aí vai usar a Bíblia de forma mentirosa, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Você é escravo de alguém? Porque se a gente for ler o restante lá, a referência não é para cabra de peia que fica dentro da igreja comendo das custas dos outros, não. Você visita a casa dos irmãos? Cuida, ajuda. Não, eu só faço os cultos, é 3 cultos por semana. E você quer viver do altar? Vai trabalhar, vai tomar vergonha na cara. Para de ficar usando a Bíblia como heresia para satisfazer o seu ego, os seus desejos. Só que a gente não conhece. Aí a gente faz o que Paulo disse lá para Timóteo. Cuide, aprenda, para não ser levado a vãs doutrinas, na conversa mole dos outros.
Mas para nós é mais fácil, né, pastor Tiago? Ouvir qualquer ladainha que fortalece o nosso ego, do que sentar para aprender. Porque hoje é o dia mais chato para os crentes. Hoje você não tem oportunidade, hoje você não louva, o departamento que você participa não louva, não vê um pregadorzão de fora com renome aí, para fazer você pular da cadeira acreditando que você amanhã vai amanhecer rico. Não, hoje é o dia que você senta para aprender. Que para mim é o dia mais importante, né, pastor Márcio? Onde a gente tem a oportunidade de perguntar. Porque no culto, enquanto estão ministrando, você não tem coragem de abrir a boca para perguntar. Você tem vergonha, você tem medo. Eu pergunto, que eu sou coisado mesmo. Para fazer uma coisa errada, eu digo, irmão, como é que é o negócio aí? Explica de novo aí. Eu pergunto. Como eu disse, eu não me alimento de qualquer coisa. Mas hoje é o dia especial da igreja, de você vir, de você tratorar de pergunta. Irmão, não tem nada a ver com a lição de hoje não, mas eu tenho uma dúvida assim de tal, e que o que sobe desce, o que desce não sobe. Como é que é o negócio aí? Hoje é o dia, irmãos. Por falta de um, tem 4 aqui. O pastor Márcio chegou também. Está ali o pastor Márcio, o pastor Tiago, o pastor Gessino. Está com a gota de nós 4 não tirar sua dúvida? É ou não é? Então hoje é o dia mais especial, irmãos. Muita gente diz por aí, o dia mais especial da igreja. Não discordo, tá? É o dia da ceia. Como? Se eu não sei qual o significado da ceia? O porquê ela existe? O que é a ceia? Só um dia que a gente se junta para dizer assim, Jesus morreu, eu vou comer do corpo e do sangue dele. Hã? É só isso? Não, tem muito mais do que isso. O significado é muito profundo, mas como que eu vou chegar num culto desse e me entregar em contrito de alma e coração, se eu não aprendi o que ele significa? E aí? Qual o sentido? Como é que eu vou valorizar o que eu não sei do valor que tem? Como? Então, para mim, o culto mais importante é o de ensino, que é o que tem sido deixado de lado. É o que muitas vezes tem sido feito só na ideia da prosperidade. Eu costumo dizer, muita gente me ouve falar isso e diz, eu não quero que a gente seja próspero. Não, eu quero. Eu quero te incentivar a ler, estudar, aprender. Só que entenda, Deus não vai mandar 1 milhão do céu para você ficar rico. Você vai ter que dar a cara a tapa, vai ter que ir atrás, vai ter que se profissionalizar, evoluir, crescer, para você ter a sua condição. Ficar em casa de joelho dobrado, de perninha cruzada, esperando que bata na sua porta, não vai acontecer. Simples assim, querido. Você não é israelita. Para Israel a promessa é de prosperidade mesmo. E para nós a promessa é o céu. Podemos viver o melhor dessa terra? Sim, devemos. Mas para isso eu preciso entender aonde eu vivo e onde eu quero chegar. Eu quero ser um pregador da palavra. Eu orei muito tempo a Deus por isso. Mas eu só orei? Não, irmãos. Eu fui fazer teologia, eu fui comer Bíblia. Eu estudei, foi muito, não foi pouco não. Para quando eu abrisse a boca eu não falasse besteira, eu não mentisse, como eu vejo muitos fazendo. Eu dedico um tempo da minha vida em abrir a Bíblia e estudar. Aí eu quero ser cantor, né, pastor Márcio? Mas não sabe o que é uma junção vocal. Se eu falar para você, você semitonou, o que é isso? Alguma coisa de comer? Não entende nada. Eu quero ser músico, quero aprender a tocar. Não sabe o que é uma partitura. Né, pastor Márcio? Pastor Márcio é exemplo disso porque é a área dele. Então, como, gente? Aí eu quero ser líder. O primeiro conselho, faça um curso de gestão emocional, para aprender a lidar com você, para depois lidar com os outros. Mas é Deus que capacita. Não, Deus te dá o que você precisa e você dá seus pulos. Tem base bíblica para isso, Jardiel? Tem. Jesus dá um exemplo disso. Ele vai pegar 3 pessoas e vai dar uma quantidade de talento para cada um, assim ou não? Aquele que recebeu o talento e ficou lá, evoluiu? Não, né? Os outros não correram atrás? Não foram evoluir? Não duplicaram? É simples assim, irmão. Mas não quer sentar no banco e quer... Aí Deus falou que você vai ser uma grande pregadora, viu, filho? Aí amanhã você já está aqui, eis que de mim mesmo lhe digo que o Senhor vai... Como, irmão? Não sabe uma referência bíblica? A gente precisa mudar o nosso contexto. Precisamos evoluir para não morrer nessa geração que nós vivemos hoje. Amém? Vamos só fechar com os praxes aqui. 1. Avalie as suas atitudes diárias.
refletem, gente, os princípios da ética cristã. As suas atitudes diárias refletem, literalmente, os princípios da ética cristã, buscando sempre viver com integridade. Seja íntegro. Você não precisa dar um jeitinho para as coisas acontecerem para você. Se você for fiel e buscar a Deus, elas vão acontecer. Lembrem-se, as bênçãos alcançam aqueles que creem. E quem crer, vai atrás, faz acontecer. 2, dedique-se ao estudo contínuo da palavra, para fortalecer seu conhecimento e aplicação do ensino bíblico. E 3, priorize a oração e o bom testemunho como fundamentos para uma vida cristã que glorifica a Deus e edifica a igreja. Amém? Que o Senhor possa mais uma vez encher você da glória dele, abrir os seus ouvidos, criar em você o desejo de aprender sobre ele, não só de esperar que alguém fale, mas de você ir atrás. Pastor Tiago? Ok? Então, pelo amor de Deus, sinta a vontade de conhecer, não só de pequenos ouvir, mas de conhecer, de buscar, de ter intimidade com ele. Cresça, como Pedro disse, em graça, mas no conhecimento, para apresentar esse Deus. Aprenderam alguma coisa ou não? Então tá bom então, hein? Deus vai abençoar grandemente a vida do presbítero Jardiel por esta aula abençoada que nos traz no dia de hoje, falando sobre a vida cristã e as responsabilidades éticas, né? A aula da próxima quarta-feira vai ser a lição de número 2, onde nós vamos estar falando do ensino, a oração e a liderança na igreja, né? Então estudem, busquem sobre a nossa lição da próxima quarta-feira. Geração de Samuel. Versículo 1 ao 11. Memória e ação. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Amém? Deus abençoe grandemente. Irmãos, era para ser feito hoje a gincana das nossas crianças, mas nós vamos deixar para quarta-feira que vem, tá? Que aí já vai organizar, aí nós vamos fazer uma aula resumida, né? E aí depois nós vamos prestigiar as nossas crianças. Eles estão eufóricos para poder participar dessa gincana. Então eu já pediria os pais, né? Na quarta-feira que vem, venha para apoiar as nossas crianças e vamos estar, né, acompanhando o desempenho de conhecimento das nossas crianças. Amém? Vamos ficar com a nossa síntese, pode ser? Vamos ficar com a síntese aqui, a classe adulta. Vamos lá? 1, 2, 3. A ética cristã é essencial para a vida de fé, refletindo-se no ensino, na conduta e na comunhão da igreja. Viver de forma íntegra fortalece o testemunho e a missão do cristão. Amém? Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos. E eu vou convidar aqui o pastor Márcio, faça essa oração, e o pastor Gersino dê a bênção apostólica no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
paz, Senhor, irmãos, amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor nesta noite, amém? Pai, muito obrigado por estarmos na Tua presença nesta noite, Senhor. Obrigado por nós podermos aqui, Senhor, aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Que a cada dia, Senhor, as nossas mentes, Senhor, possam estar abertas, meu Deus. Pai amado, e o Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, possa nos dar, Senhor, o pleno entendimento, Senhor, da Tua palavra, para que possamos não tão somente, Pai, ouvir, mas sim, Senhor, aplicar, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta noite, que Deus possa nos fortalecer a cada culto, a cada ensino. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com os santos que crêem. Digam amém. Amém.